Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, Cristiano. Quem não me conhecia ainda? Todo mundo me conhece aqui? Que bom. Mais uma turma de português. Esse curso aqui vai resolver os seus problemas com língua portuguesa. Se você conseguir ir até o fim, eu garanto que você vai vencer essa matéria. Mas eu quero um compromisso de vocês, que vocês vão até o fim. Tá? São muitas aulas. Serão aproximadamente 22 encontros. Vai dar aí, acho que uns 3 a 4 meses, eu acho, ou mais, de aula. Então vamos começar. Vamos começar aqui com um assunto chamado processo de formação das palavras. Processo de formação das palavras. Processo de formação das palavras. A letra ficou ruim, né? Mas vamos lá. Esse assunto aqui vem aparecendo com bastante frequência nos editais. E quando aparece no edital, aparece também na prova. É um assunto bem tranquilo, um dos assuntos mais fáceis que tem. Só que você tem que entender o assunto, senão você erra. Então vamos lá. Processo de formação das palavras. Como é que as palavras se formam? Primeiro, número 1. Formação por derivação. Formação por derivação. Que nós vamos ter formação por derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Cristiano, quais são as bancas que mais cobram esse assunto? As bancas que mais cobram. Vou colocar aqui para você as bancas que mais cobram. A IBAD cobra. A FGV cobra. A IBFC também gosta. Qual mais aqui? IBAD, FGV, IBFC, a FUNRIO. Os que mais cobram são essas bancas aí: IBAD, FGV, IBFC e a FUNRIO. Outras bancas também cobram, só que essas aqui cobram com muita frequência, tá? Então vamos lá. Vamos ver isso aqui então. Como é que funciona esse processo de formação de palavra? Como é que as palavras da língua portuguesa se formam? Primeiro, formação por derivação.
Derivação prefixal. Vamos lá, prefixal, como é que funciona? Prefixal ou então prefixação. É a mesma coisa. Prefixal e prefixação é a mesma coisa. Pode aparecer na sua prova prefixal e pode aparecer prefixação. Como é que funciona isso? Eu tenho a palavra primitiva. Por exemplo, a palavra feliz. Palavra feliz. Aí, eu coloco um prefixo na palavra feliz. Eu coloco um prefixo. E aí eu crio uma nova palavra. Infeliz. Se perguntarem qual foi o processo de formação da palavra infeliz, derivação prefixal. Coisa mais fácil do mundo. Então eu tenho uma palavra primitiva, o nome dessa palavra aqui é palavra primitiva, ou então radical. Tá? Tem gramática que gosta de palavra primitiva e tem gramática que gosta de radical. Eu acrescento um prefixo na minha palavra primitiva ou radical, do jeito que você quiser. Aí eu formo uma nova palavra, chamada aqui de derivação prefixal. Beleza? Eu pego a palavra, por exemplo, a palavra ler. Vou pegar a palavra ler, por exemplo. Ler. Aí eu coloco um prefixo na palavra ler. Coloco um prefixo e formo uma nova palavra. Reler. Qual foi o processo de formação? Derivação prefixal. Uma nova palavra. Eu tenho a palavra leal. Aí eu coloco um prefixo e formo uma nova palavra. Desleal. Desleal. Qual foi o processo de formação da palavra desleal? Processo chamado prefixal ou então prefixação. Muito fácil. Muito simples. Mais uma. Eu tenho a palavra útil. Aí eu coloco um prefixo na palavra útil. Coloco um prefixo e formo a palavra inútil. A palavra por exemplo, a palavra homem. Aí eu coloco um prefixo na palavra homem. E formo a palavra super-homem. Então, derivação prefixal. Não precisa necessariamente ser uma palavra. Não precisa. Na verdade, tem que ser uma palavra. O prefixo ele não é considerado uma palavra. Tá? O prefixo ele não é considerado palavra. Quando for uma outra palavra, quando eu juntar duas palavras, é outro processo que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? O prefixo não é considerado palavra. Eu coloco um prefixo na palavra primitiva, e aí eu formo uma nova palavra. Tudo bem? É um assunto bem tranquilo. Daqui a pouco a gente vai resolver algumas questões. E nós vamos aprender esse negócio aqui com bastante tranquilidade. Alguma dúvida aqui? Feliz, coloquei um prefixo, formei a palavra infeliz. Ler, coloquei um prefixo, formei a palavra reler. Leal, coloquei um prefixo, formei uma palavra desleal. Útil, coloquei a palavra né? Coloquei um prefixo, coloquei prefixo e formei a palavra inútil. Palavra homem, coloquei um prefixo, coloquei super, aí criei uma nova palavra, super-homem, derivação prefixal.
Assunto bem tranquilo para a gente começar nosso curso. Vai devagar. A gente vai ver do mais simples ao mais complicado nesse curso, tá? Do mais básico ao mais complexo. Beleza. Se derivação prefixal eu acrescento um prefixo, derivação sufixal eu vou acrescentar um sufixo. Derivação sufixal eu acrescento um sufixo. Pode ser sufixal, pode ser sufixação. Aqui eu acrescento um sufixo. Por exemplo, a palavra primitiva é feliz. Aí eu coloco um sufixo, aliás, coloco um sufixo. Vai ficar felizmente. Felizmente é um sufixo. Surgiu uma nova palavra aqui. Felizmente. A palavra, por exemplo, é leal. Aí eu vou colocar aqui um sufixo na palavra leal. Ficar lealdade. Opa. Lealdade. A palavra útil. Vou colocar um sufixo. Vai ficar utilizar. Melhorar aqui. A letra ficou ruim. Vai ficar utilizar. Coloquei um sufixo. Aí eu formo uma nova palavra. A palavra ler. Se eu colocar um sufixo na palavra ler, como é que vai ficar? Leitura. Deixa eu melhorar aqui. Agora, vamos lá. Eu vou falar uma coisa que talvez é a pergunta de alguém. Cristiano, eu posso tirar parte da palavra e colocar outra? Posso. Posso fazer isso. Aham. Isso. Exatamente, um sufixo. Se fosse felicidade, eu tiraria a letra Z, colocaria aqui no lugar a letra C. Aí cidade aqui seria o sufixo. Igual aconteceu aqui com leitura, eu tirei o R e coloquei o I. Formou aqui. Daqui para frente, vou tirar, coloquei em azul, colocar em azul aqui. E aqui é o sufixo, tá? A parte azul aqui é o sufixo. Quer ver uma bem tranquila aqui? Às vezes muda só alguma coisa. Por exemplo, é uma que eu vi numa prova. Manga. Manga. Aí eu formo ó, tiro o A e formo a palavra mangueira. Derivação sufixal. Isso vale para o prefixo também? Isso também vale para o prefixo. Às vezes acontece com o prefixo também. Muito legal. Mais uma. Laranja. Aí eu formo a palavra. Às vezes acontece, sabe o quê? Só coloco uma letra só. Laranjal. Laranjal. Coloco só uma letra. E essa letra é considerada um sufixo.
Coloquei só a letra L aqui, ó. Esse L aqui é considerado um sufixo. Então, qual foi o processo de formação da palavra laranjal? Derivação sufixal ou então sufixação. Cristiano, tem como eu errar isso? Tem como eu errar? Não tem como errar não, Cristiano, é muito fácil isso aí. Sabe como é que você erra isso aqui? Se você esquecer esses nomes aqui, ó. Se você confundir esses nomes, aí você erra. Tá? Você sabe o assunto, mas você confunde os nomes. Ó, prefixo é para você não esquecer pre de primeiro. Aí você não esquece. Isso. PR de primeiro, aí você não esquece. Prefixal. Isso. Prefixal vem antes, sufixal depois. Muito tranquilo isso. Então, se eu acrescentar um prefixo na palavra, derivação prefixal. Se eu acrescentar um sufixo, derivação sufixal. Uma só palavra pode formar, uma palavra só ela pode formar várias outras palavras. Por exemplo, pão. Dá pra formar o que com pão, hein? Padaria, o que mais? Padeiro, o que mais? Panificadora, não dá? Então, de uma só palavra eu posso criar várias outras palavras. Beleza. A derivação sufixal é essa moleza aí. Agora eu tenho a derivação. Isso vai acontecer, às vezes, de eu colocar um prefixo e um sufixo na minha palavra primitiva. Aí eu vou ter derivação prefixal e sufixal. Eu coloco um prefixo e um sufixo. Prefixal e sufixal. Ou então eu posso chamar de como mesmo também? Muito bem. Prefixação e sufixação. Coloco um prefixo e um sufixo. Vou usar a mesma palavra feliz ali. Vou colocar um prefixo e um sufixo. Vou colocar primeiro um prefixo. Infelizmente. Olha lá. Coloquei um prefixo e um sufixo. Infelizmente foi formado pelo processo de formação derivação por prefixação ou sufixação ou prefixal sufixal. Tanto faz ali. Por exemplo, a palavra leal. Eu posso criar uma nova palavra. Vou colocar um prefixo. Deslealdade. Deslealdade. Qual foi o processo de formação deslealdade? Prefixal e sufixal. Por exemplo, a palavra flor. Se eu disser colocar um prefixo reflorescer. Qual foi o processo de formação da palavra reflorescer? Você vai olhar, tem a palavra primitiva, eu coloquei um prefixo e um sufixo. Prefixal e sufixal. Professor, tem alguma palavra
Tem. Tem palavra que não tem como você formar uma palavra a partir de outra. Isso não acontece sempre. Nós estamos, no caso, aprendendo a colocar os sufixos. Isso. Beleza. Aí, às vezes, lá na questão, lá no concurso, cai o seguinte, identifique a palavra que tem o prefixo e o sufixo. E, às vezes, várias palavras, tem algumas que são meio pegadinhas, e você acaba não identificando. Então, assim, por exemplo, um verbo, eu poderia usar o sufixo, o prefixo, ou não posso? Não são todos os verbos que aceitam prefixo e sufixo. Nem todas as palavras aceitam. Por exemplo, a palavra mala, por exemplo. Mala. Não tem como criar outra palavra a partir daí. Né? Então, nem todas as palavras vão aceitar um prefixo e um sufixo. Mas daqui a pouco a gente vai resolver algumas questões. Você vai ver como é que aparece na prova, tá? Vamos lá. Então, prefixal e sufixal. Eu coloco um prefixo e um sufixo, eu crio uma nova palavra. Infelizmente, deslealdade e reflorescer, ali estão alguns exemplos. Mais um aqui. Por exemplo, útil, de novo. Eu vou criar aqui, colocar o inutilizado, por exemplo. Por isso utilizar também. Olha lá. Coloquei um prefixo e um sufixo. Mamão com açúcar, de pensar que isso aparece na prova, né? Muito legal. Quando isso aparece na prova, é uma certeza que você não vai errar. Beleza. Agora vamos ter um processo chamado derivação parasintética. Ou então, parassíntese. Parassíntese. Parasintética ou então parassíntese. Parasintética ou parassíntese. Como é que funciona a parasintética? Preste bem atenção, hein? Parasintética ou parassíntese funciona da mesma maneira da prefixal ou sufixal. Eu também vou colocar um prefixo e vou colocar um sufixo. Querem ver? Por exemplo, a palavra corrente, por exemplo, a palavra primitiva corrente. Aí eu vou colocar um prefixo e vou colocar um sufixo. Por exemplo, vou colocar um prefixo. Vou colocar o A aqui. Acorrentar. Coloquei um prefixo e coloquei um sufixo. Mais uma. A palavra noite. Noite. Vou colocar um prefixo e um sufixo. Vai ficar anoitecer. Coloquei um prefixo e um sufixo. A palavra alma. Vou colocar um prefixo. Coloquei um prefixo e um sufixo. Então a derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética são muito parecidas. E é aqui que vai estar lá na prova.
É isso aí que vai aparecer na prova. Como diferenciar a parassintética da prefixal ou sufixal? Que é só um detalhe, você vai entender com bastante facilidade. A derivação prefixal ou sufixal, se eu retirar ou o prefixo ou o sufixo, a palavra continua existindo no dicionário. Vou tirar, por exemplo, aqui o prefixo. Existe felizmente? Existe. Se eu tirar o sufixo, existe infeliz? Existe. Já na parassintética, isso não é possível. Se eu tirar um, a palavra não existe na língua portuguesa. Existe correntar? Não existe, tá vendo? Ó? Não existe. Existe a corrente? Se eu tirasse aqui, por exemplo, o ar aqui e colocasse o E. Existe a corrente? Também não. Existe anoitecer? Não. Existe a noite junto assim? Em sã consciência, alguém escreve a noite junto assim? Claro que não. Então, qual é a diferença? Um primeiro macete do nosso curso, você vai ter que anotar aí. Na derivação prefixal e sufixal, se for subtraído um prefixo ou sufixo, a palavra continua existindo no dicionário. Na derivação parassintética, se você retirar um prefixo ou um sufixo, a palavra não existe na língua portuguesa. E é aí a técnica que você vai utilizar para você saber. Sabe como é que a gramática fala? A gramática fala assim que a derivação parassintética é quando se coloca o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Na derivação prefixal sufixal, coloca-se um, depois coloca-se outro. Só isso que eles falam lá. E você que se vira para você entender o que eles estão dizendo. Mas é simples de entender. Tirou um, a palavra existe? Prefixal e sufixal. Tirou, a palavra não existe no dicionário? Parassintética. Aí você cria o jeito mais fácil para você anotar aí, para você entender depois. Eu coloquei tudo isso no material de apoio, tá? E vai ser disponibilizado para vocês. Eu coloquei esses macetes lá. Tem coisa que não estará lá. Tem coisa que eu vou falar só aqui na sala. E tem coisa que eu não vou falar aqui e estará lá. Então, uma coisa vai complementar a outra. Como é que vai ser o nosso curso? Eu não falei no início, vou falar agora. A gente vai ver muita teoria. Nós vamos resolver exercício de prova aqui na sala. Daqui a pouco a gente vai resolver algumas questões. E aí, eu vou disponibilizar o material de apoio. E lá no material de apoio tem a parte teórica e também tem muitos exercícios. Então não tem como você não entender o assunto. Vai resolver exercício aqui, vai resolver exercício em casa, aí pronto. Aí você não erra na prova. Tranquilo aqui? Se eu disser a palavra chocolate, dá para criar qual palavra, hein? Chocolate. Chocolate. Vou criar uma palavra aqui. Chocolate. Aqui também, né? Ó, olha só, a parte final do sufixo sumiu. No lugar do E eu coloquei um A. Tem problema, criei uma nova palavra. Por exemplo, da palavra joelho, dá para criar uma nova palavra. Qual a palavra que dá para criar? Joelho. Muito bem. Ajoelhar. Ajoelhar. Qual é o processo de formação da palavra ajoelhar? Parassintética. Se eu tirar aqui o A, tem como ter joelhar? Não tem. Se eu tirar aqui a parte final aqui, ajoelho, junto assim, tem como? Não. Olha a diferença aqui. Existe lealdade? Existe. Existe florescer? Existe. Existe utilizado? Existe. Tá vendo aqui? Esse é um macete, você não erra nunca. Se você utilizar esse macete aqui, já era. Maravilha. Tá. E se eu disser assim?
Pessoal, eu tô grifando aqui, deixando coloridinho e tal, mas na prova não aparece assim não, tá? É só pra gente entender. Vai aparecer assim, ó. Qual é o processo de formação da palavra reflorestamento? Vamos ver se tem como. Pessoal, toda palavra que termina em mento, aí que está no material de apoio, tá para você anotar também. Terminou em mento, isso aqui é sufixo. Tá? Isso aqui é sufixo. Terminou em mento é sufixo. Então, qual é o processo de formação da palavra reflorestamento, já que aquilo ali é um sufixo? Floresta tem re, E aí? tem floresta que você poderia tirar. Tem. Olha só. Refloresta. Tá. Essa palavra aqui em especial, estou falando para vocês anotarem aí, porque essa palavra aqui em especial tem gramática que fala que é prefixal e sufixal. Tem gramática que fala que é prefixal e sufixal. Tem gramática que fala que ela só é sufixal. Se aparecer na sua prova lá sufixal, estará correto. Se aparecer prefixal e sufixal, estará correto também. Mas os gramáticos nenhum fala que isso aqui é parassintética. Essa palavra aqui em especial, ela pode ser prefixal e sufixal, ou então sufixal. Não é parassintética. Tudo bem? Só ela. Terminou em mento, esse mento é sufixo. Nunca ele vai ser? Nunca vai ser parassintética. Se aparecer as duas opções, Aí não vai aparecer. Se aparecer, eles vão ter que explicar lá. As duas opções são corretas. Isso. Eles não vão colocar lá as duas lá para você marcar uma ou outra, não. Eles não fazem isso. Porque essa palavra é especial porque ela é cobrada na prova. E aí tem esse detalhe aí com ela. Mas aqui todo mundo entendeu? Tranquilo? Todo mundo tranquilo aqui? Então, prefixal, sufixal. Se eu tirar uma palavra que continua existindo no dicionário. Parassintética, se eu retirar uma, a palavra não mais existe no dicionário. Certo? Maravilha. Ela pode ser, tem gramática que considera ela prefixal e sufixal, e tem gramática que considera ela só sufixal. Tem gramática que considera só sufixal. Nenhum gramático considera essa palavra aqui parassintética. Nenhum gramático considera, tá? Beleza. Então vamos adiante. Daqui a pouco eles vão aí que na prova eles vão misturar tudo isso, né? Então vamos lá. A próxima aqui, essa aqui também aparece muito. É derivação regressiva. Derivação regressiva. A derivação regressiva é o seguinte. Eu formo um substantivo que vem de um verbo. Então eu pego um verbo e a partir do verbo eu crio um substantivo. Por exemplo, o verbo atacar. O verbo atacar.
Aí o que eu faço? Eu retiro a parte final do verbo e formo uma nova palavra. Ataque. Qual foi o processo de formação da palavra ataque? Derivação regressiva. Aqui, para você não esquecer, eu gosto de colocar assim, ó. Vou colocar tesourinha aqui para você. Não vou desenhar a tesoura, mas eu vou colocar a tesoura aqui. Você corta a parte final do verbo. Você pode acrescentar outras coisas, tá? Pode acrescentar mais. Você corta a parte final do verbo e cria uma nova palavra. Isso é derivação regressiva. Agora, é qualquer verbo que dá para fazer isso? Acontece isso com todos os verbos? Isso só vai acontecer com os verbos de ação. Isso aí você tem que anotar. Só acontece com os verbos de ação. Por exemplo, jogar. Jogar é uma ação? Então a palavra jogo veio do verbo. A palavra jogo veio do verbo jogar. Então, ó, eu tiro a parte final ali e crio a palavra jogo. A palavra jogo veio dali, ó. Qual foi o processo de formação da palavra jogo? Regressiva, ela veio do verbo jogar, porque jogar é um verbo de ação. Verbo de ação. A parte final do verbo, retira a parte final. Aí você acrescenta uma ou duas letras. No caso aqui de atacar, eu tirei o K e coloquei outras letras, não foi? Coloco outras letras ali e crio uma nova palavra. Esse é chamado substantivo deverbal. Para quem gosta de anotar aí. Substantivo, eu crio um substantivo deverbal. Então a palavra vai deixar de ser verbo. Não é que ela deixa. De onde é que vem a palavra jogo? A palavra jogo ela foi criada a partir da palavra jogar. Eu criei esse substantivo aqui, substantivo abstrato, né? Chamado deverbal, porque ele veio do verbo, derivou do verbo. Poderia ter jogar, poderia ter outras derivações aí também. Poderia ter outras, tá? Por exemplo, a palavra... Só essas palavras que eu coloco para vocês aqui como exemplo são as que aparecem mais na prova, tá? A gente vai ver daqui a pouco essas palavras aparecendo nas provas. A palavra vender, vender é uma ação? Sim. Então eu posso criar a palavra... Hã? Aí cai na prova lá a palavra venda, o candidato fica doido com isso. Onde é que veio isso? Qual foi o processo de formação? Mais fácil que tem. Derivação regressiva. Tirei a parte final aqui, a desinência aqui do verbo. Tirei a parte final, o E ali, coloquei. Aqui eu coloquei só o A. Criou a palavra venda. Mais uma. A palavra desenhar. A palavra desenhar é uma ação. Desenhar assim. Eu crio a palavra desenho. Qual foi o processo de formação da palavra desenho? Ela derivou do verbo desenhar. Lembre-se, tesourinha lá, regressiva. Você corta a parte final e acrescenta uma ou duas letras e cria uma nova palavra. Então, regressiva. Regressiva. Ela vem de verbo. Que verbo que acontece isso? Apenas os verbos de ação. Tem que lembrar disso, tá? Por exemplo, eu posso afirmar que a palavra chuva veio do verbo chover? O que vocês acham? O que você acha? Dá a impressão que sim, não dá? Chover vira chuva? Negativo. Chover é verbo de ação? Tá vendo a pegadinha na prova? Dança veio da palavra dançar? É sim, porque é uma ação. Beleza? Quando você realiza algo concreto. Isso. Ação é algo que indica movimento, não é isso? Então, a palavra chuva não veio da palavra chover.
Porque chover é um verbo que indica o quê? Nome natural, não é ação. Tranquilo? Só verbo de ação, que isso vai acontecer somente com o verbo de ação. A outra aqui, a última derivação imprópria. Imprópria. Derivação imprópria. Se eu disser assim, a aranha está morta. A aranha está morta. A gente vai ver isso mais para frente ao longo do nosso curso. A palavra aranha é um que, hein? Quem tem noção? Um substantivo. Todo mundo se lembra, né? A aranha é um substantivo. Como é que funciona a derivação imprópria? É quando a palavra lá nasce para ser uma coisa e ela é escrita sendo outra. Por exemplo, assistimos ao filme do Homem-Aranha. Olha só. Assistimos ao filme do Homem-Aranha. Vocês concordam comigo que Homem-Aranha aqui, a aranha está dando característica para esse homem aqui agora? Sim ou não? Sim. A aranha aqui é o que, hein? Adjetivo. A palavra aranha nasceu para ser substantivo. A gente vai ver isso para frente. Só que ela foi empregada nessa frase aqui como que? Adjetivo. Então a derivação dela é derivação imprópria. Derivação imprópria. Essa parte que nós vamos ver lá mais na frente. Por exemplo, se eu disser assim, oi. Então seria assim, no caso, quando a derivação é imprópria, é quando a palavra Muda a classificação gramatical. Isso, você vai colocar aí. Derivação imprópria é quando a palavra muda sua classificação gramatical. Quando a palavra muda sua classificação gramatical. Em relação à derivação imprópria, fiquem tranquilos, nós vamos ver isso aqui lá na frente, tá? Derivação imprópria, quando a palavra muda a sua classificação gramatical. Anotou aí? Mudou a classificação gramatical de origem, derivação imprópria. Não vai ser a mesma coisa que substantivação, aquele negócio que Aquele substantivação que a gente viu no curso, a gente está vendo lá no curso, é isso. Muda a classificação, derivação imprópria. Por exemplo, olha só, o rapaz está infeliz. O rapaz está infeliz. O rapaz está infeliz. Vocês concordam comigo que infeliz é um adjetivo? Que é a característica do rapaz? Sim. Tudo que dá característica para um substantivo é adjetivo. Não vamos ver isso. Então isso aqui é um adjetivo. Ó. Infeliz é a palavra que nasceu para dar característica para alguém ou alguém, não é? Sim. Infeliz é adjetivo. Só que eu posso usar a palavra infeliz como substantivo. Por exemplo, o infeliz só chega atrasado. A palavra infeliz aqui, ela é substantivo. A gente vai ver para frente que ela sofreu o processo de substantivação. Tá, igual eu disse, em relação à derivação imprópria, vocês podem ficar tranquilos, vamos ver toda essa mudança aqui mais adiante. Isso acontece com muita frequência. Aí, no assunto formação de palavra,
Não, é muito raro aparecer derivação imprópria. Muito raro aparecer, mas aparece, tá? As que mais aparecem na formação de palavra são as outras que a gente viu até agora. Todas elas aparecem. Agora essa aqui quase não aparece nas provas. Por exemplo, olha mais um aqui. Ele comprou uma camisa verde do Palmeiras. Verde ali é uma característica da camisa, não é? Sim. Então verde, se é característica da camisa, verde é o quê? Adjetivo. Eu coloquei aqui exemplo com adjetivo, mas pode acontecer com outras classes, tá? Só que eu disser assim, o seu verde é mais bonito. Já ver para frente que verde aqui é um substantivo. Sofreu um processo de substantivação. Isso acontece com qualquer outra classe de palavra. Às vezes tem um advérbio e o advérbio se transforma num substantivo. Por exemplo, então houve o quê? Derivação imprópria. Maravilha. Posso apagar? Beleza, vou apagar aqui, tá? Notaram? Sim. Beleza. Nós temos também o processo de formação de palavras chamado por composição. Composição. Faz parte. É um outro tipo de processo. Tá? É um outro tipo. Por composição. Aí nós vamos ter composição por justaposição. Vamos lá, por justaposição. Passa mais tempo. Eu junto as duas palavras e formo a palavra passatempo. E tenho, aí você pula algumas linhas aqui, umas 7, 8 linhas. Se você conseguir fazer o que eu estou fazendo aqui no caderno, melhor ainda. E temos por aglutinação. Justaposição e por aglutinação. Eu tenho uma palavra, por exemplo, água, mais a palavra ardente. Dá para criar o que, hein, pessoal? Água ardente. Tem um pessoal aí que gosta, hein? Estou liberto disso aí tem uns 10 anos que eu não mexo com isso, graças a Deus. Tá, vamos ver a diferença de um para o outro, depois nós vamos colocar mais exemplos. Vou esperar você anotar aí. Pessoal, estou bem tranquilo nesse curso. Vamos trabalhar bem devagar.
Vamos tirar todas as dúvidas, tá? Todas as dúvidas. Quem tiver dúvida pode perguntar. Pra gente aprender esse negócio de português de uma vez por todas, né? Português é um problema na nossa vida, né? A perseguição. Persegue muitos de vocês aí, eu tenho certeza. Mas nós vamos resolver esse problema. Beleza? Vamos lá. Justaposição. Primeiro, composição. Como é que funciona o processo por composição? Aqui eu tenho a junção de duas ou mais, aliás, de duas ou mais palavras primitivas, ou então de dois ou mais radicais. Não é igual lá. Aqui eu tenho duas palavras, eu somo as duas e formo uma só. Aí é por composição. Olha só. A palavra passa é o que, galera? Passa é um verbo, não é? Passa é um verbo. Tempo é o que, hein? Tempo. Substantivo. Aí não interessa eu saber a classificação, mas eu sei que tem duas palavras diferentes. Eu somo as duas palavras e crio uma nova palavra, que pode aparecer com hífen ou sem hífen, não tem problema. O hífen não vai atrapalhar nada. Ela pode ser a junção de duas? Pode ser 2, 3, 4 palavras, tá? De duas ou mais palavras, composição. Lá na derivação, eu tinha uma palavra só, e aí eu criava outras, né? Exceto a imprópria lá, que é a mesma palavra, vai mudar sua classificação, né? As demais tudo eu criava outras. Aqui não. Aqui eu somo duas ou mais palavras. Somo duas ou mais palavras e crio uma só. Isso é composição. Aí eu vou ter composição por justaposição e vou ter por aglutinação. Aqui eu tenho a palavra água mais a palavra ardente, formei a palavra aguardente. Olhando rapidamente, a gente pensa que é o mesmo processo, é a mesma coisa. Mas tem uma diferença. E aqui você vai ter que prestar atenção para você matar na prova bem tranquilo. Na justaposição, não se perde nenhuma letra. Não se perde nada. Jamais. Eu posso ganhar uma letra, a questão do S, para não ficar com som de Z, eu colocar 2 S. Já na aglutinação, vai haver perda de elementos. Na aglutinação, há perda de elementos. Olha só. Vocês concordam comigo que perdeu alguma coisa aqui? Está faltando alguma coisa aqui se eu juntar as duas, não está? Faltou um A, não faltou? Tá vendo? Isso aqui é a diferença para você matar na prova. Aglutinação, a perda de elementos. Justaposição, não é a perda de elementos. Por exemplo, eu pego a palavra meio mais a palavra dia e eu crio a palavra meio-dia. Perdeu nada. Eu tenho a palavra gira mais a palavra sol, eu crio a palavra girassol. Aqui eu ganhei uma letra, não foi? Isso acontece na língua portuguesa, certo? O que acontece? Por que acontece? Para tirar o som de Z. Quem foi que falou? Isso, muito bem. Para tirar o som de Z. Eu posso ganhar letras, perder jamais. Se eu perder uma letra ali, já não vai ser mais justaposição, vai ser aglutinação. Por exemplo, a palavra bem mais a palavra ter mais a palavra vi. Vou juntar tudo, vou colocar hífen, é a mesma palavra, a palavra só, tá? Formei uma nova palavra, bem te vi. Eu pego a palavra manda, mais a palavra chuva, e aí eu vou criar a palavra manda-chuva. Muito fácil, muito simples de pensar que essa moleza vai aparecer na sua prova. E eles gostam dessas palavras aí, ó, passatempo, girassol, manda-chuva, eles gostam dessas palavras aí.
Para quem está muito tempo sem estudar, vai doer um pouco as costas na primeira aula, na segunda aula. Aí depois você vai se acostumando, tá? Dependendo do seu cansaço, não trabalha. Aí eu posso criar várias aí. Pé de moleque, mula sem cabeça, são 3 palavras. Aqui, vamos aqui. Eu tenho a palavra, por exemplo, cabeça, mais a palavra baixo, vira o que, hein? Cabis baixo. Olha de onde é que veio a palavra cabisbaixo. O que significa a palavra cabisbaixo? Cabeça baixa. Ele andava cabisbaixo. Ele andava com a cabeça baixa. Aqui, às vezes, vai dar uma formação estranha, tá? Mas é o processo por aglutinação. Não só perde, como também... Perde, muda às vezes um pouco, ó. Eu não vou falar a palavra inteira. Tirei aqui, por exemplo, aqui, ó, o tanto de letra que eu tirei aqui. Eu tirei o C cedilha, tirei o A, não foi? Aumentei. Tira, coloca. Não perde e ganha, né? É. Aqui não perde. Pode ganhar por questão do S ali para não ficar com som de Z. Ali vai perder letras. Mais uma é perna mais longo vira o quê, hein? Pernilongo. Então, nessa aglutinação também pode ganhar, então. Pode ganhar também. Às vezes tira uma letra, coloca outra. Onde é que veio a palavra pernilongo? Veio da palavra perna mais longo. Às vezes fica esquisito, mas é. Por exemplo, a palavra... Olha só essa. Olha só que legal essa, hein? Filho mais algo. De onde é que veio a palavra fidalgo? Veio daqui. O pernilongo aí, porque o bichinho tem uma perna longa, é isso? É. A palavra ponta mais agudo forma a palavra pontiagudo. Agora uma para vocês ficarem estarrecidos. A palavra pedra mais a palavra óleo vai formar petróleo. Se cai na prova, ninguém acerta. Uma para ninguém acertar mesmo. Vinho mais acre. Duvido vocês saberem o que forma isso. Ah, vinagre. Pensou um negócio desse? Aparece um cão desse na prova? O vinagre, você deixa ele fermentar. O acre é o espaço. Se chegar no acre, você demora muito tempo. Aí fermenta um pouquinho. É lógico, professor. Hã? Um pouquinho mais acre, porque você pega um vinho até você chegar no acre. É. Então é isso aí. A palavra lobisomem. Qual é o processo de lobisomem? Mas qual é o nome do processo? Vamos lá, vamos ver se é mesmo. Lobo mais homem. Lobisomem. Professora, eu entendi bem. A aglutinação pode acrescentar também, né? Pode. Tanto tirar quanto Aham. acrescentar. Na justaposição você percebe que você não perde nada. Fala completa, a palavra completa, tá? Já aqui vai perder alguma coisa, vai perder e acrescentar ao mesmo tempo. Aguardente, cabisbaixo, pernilongo, fidalgo,
pontiagudo, petróleo, vinagre, lobisomem. Que mais, hein? Hidroelétrica. Também é. Que mais? Dá para entender, né? Agora, uma para vocês pensarem. Vamos lá. Se eu disser assim... Qual é o processo de formação da palavra entreaberto? Enquanto vocês pensam a palavra Paraolimpíada. Olha só, galera. Entre é uma preposição. Não vamos ver isso aqui para frente. O que é preposição? O pessoal que estuda comigo já sabe o que é. Entre a preposição. Para também uma preposição. Preposição não é considerado palavra primitiva. Não é considerado. Aqui eu tenho apenas o quê? Um prefixo. É considerado prefixo. Então, quando for preposição, é prefixo. Isso. Beleza? Preposição não é considerado palavra primitiva. Preposição, se aparecer antes aqui, é considerado prefixo. Então, a derivação que tem ali é a derivação o quê? Não é composição, é o quê? Derivação? Prefixal. Então, nesse caso, justaposição só ocorre quando não for precedida de preposição. Isso, se eu juntar uma preposição mais uma palavra, isso não é composição. Porque preposição não é considerada uma palavra, não é considerada uma palavra primitiva. Beleza? Não é considerada. Ali eu tenho o quê? Derivação prefixal. Eu estou colocando isso porque apareceu na prova. Eu vi duas provas aparecendo isso aí. E aí, meu amigo, o candidato cai em cima. Agora, se eu olhar bem aqui, ó, olha só. Essa palavra aqui já é diferente, ó. Apareceu numa prova também do CESP, se eu não me engano. Paraquedas. Paraquedas, esse para aqui é diferente desse para aqui, ó. Esse para aqui é um verbo. É isso que me lasca em português. Aquele para ali é verbo. Esse para aqui de cima é preposição. Ó, paraquedas, ele para, você percebe essa ação, não percebe? Então aquele é verbo. Aqui sim eu tenho. Aqui eu tenho duas palavras. Para mais quedas, vai ser o quê, hein? Para mais queda vai ser o quê? Justa posição. Aqui sim. Aqui eu tenho o quê? Justa posição. Formação de palavra paraquedas é o quê? Composição por justa posição. A gente vai ver as coisas, vamos ver os detalhes, porque os detalhes aparecem nas provas. Não você estuda, daqui a pouco aparece na prova um negócio desse, aí você erra. Agora você não erra mais. Preposição não é considerado palavra primitiva. Isso, então vamos ver o que é preposição. Quem quiser anotar, eu já posso anotar as preposições aqui. Vocês querem que eu anote as preposições? No caso, o paraquedas serve para paraquedas. Paralimpíada não vai parar a Olimpíada. Você não consegue perceber, ó. Você consegue perceber que uma ação, ou um estado, ou um fenômeno aqui? Não tem como. Você consegue perceber uma ação nesse para aqui? Dá para perceber essa ação. Então esse para aqui vai ser verbo. Quais são as preposições? Vou anotar aqui para quem gosta. De repente já encontra alguma questão por aí. Aí você pode já pesquisar, não é?
Por exemplo, vamos lá, vamos colocar as preposições aqui. Quais são as preposições? São essas aqui, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, No caso, parar seria verbo de ação, né? isso, entre, para, oi, perante, por, sem, sob, oi, sobre. E tem uma última aqui, traz. No caso aí, na justaposição, o verbo ele antecede a palavra, ele é o prefixo. Pode acontecer dele vir como sufixo? Não. Não me vem nenhum exemplo à cabeça agora. Então não, né? Eu não posso afirmar aqui não, porque eu não consigo recordar se não tem nenhum exemplo. É só para a questão da observação que eu coloquei. Ah, pode. Pode acontecer. Uhum. Pode acontecer. Eu posso ter um substantivo formado a partir de dois verbos. Por exemplo, eu posso dizer assim, corre, corre. Corre, corre são dois verbos. Pode acontecer. Aí seria justaposição. Corre, corre. Pega, pega. Conhece a palavra pega, pega? Tinha até uma novela assim, não tinha? Ainda bem que eu nem gosto de novela. Eu odeio novela. Então, eu coloquei aqui na ordem alfabética para quem gosta de memorizar. Vocês perceberam ali? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. São Quem contou aí? 17. Só existe essa? Só. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e a preposição traz. São as preposições. Pronto. A gente já pode resolver alguns exercícios. Vamos ver aqui. 2, 4, 6, 7. 2, 3. 2, 3. Vocês podem ir resolvendo aí, tá? Eu vou ligar o computador. 2, 4, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Pode ir resolvendo aí. Vamos resolver aqui. Questão da FUNCAB 2016. A FUNCAB é a mesma IBAD, tá? Vamos lá. A palavra simplesmente é formada pelo processo de simplesmente, hein? Olha só que moleza que aparece na prova. Eu tenho a palavra primitiva, a palavra... Qual é a palavra primitiva aí? Simples. Eu coloco a palavra mente, eu coloco a palavra, não, eu coloco sufixo mente, né? Mente não é uma palavra, é um sufixo. Aí derivação o quê? Sufixal. Aí cuidado pra você não esquecer, prefixal com sufixal. Se você misturar, você dança aí, tá vendo? Prefixal é antes, sufixal depois. Coloquei depois, sufixal. Resposta, letra C. Eu também. Oi? Olha só, pessoal, mente, para quem gosta de anotar, mente é sempre sufixo. Mente é sufixo. Isso, sufixo, sempre sufixo. Simplesmente, claramente, inutilmente, mente é sempre sufixo. Pode ser sufixo ou prefixo, mas sempre.
Mente é sempre sufixo. Claramente, perdidamente, apaixonado. Perdidamente é o quê? Mente é o sufixo. Então vamos lá, vamos para a próxima. IBAD 2016. A palavra atarefados. E agora atarefados? O que vocês marcaram em atarefados? A primeira coisa que eu tenho que descobrir, a palavra primitiva. Se tem mais uma só, se tem mais de uma. Tem mais de uma palavra primitiva e só tem uma. Só uma. A palavra primitiva é qual, hein? Aí você tem que deixar de preguiça, hein? Pegar aqui tarefa, anotar lá embaixo no caderno, né? Se você ficar com preguiça, você vai errar. Aí você vai colocar assim. Vou colocar aqui o prefixo. A tarefa existe? Se eu tirar esse A aqui e colocar tarefados, existe? Não. Então eu posso afirmar que atarefados eu coloquei um prefixo. É mesmo. Atarefados. Saudoso. Eu coloquei aqui um prefixo e um sufixo. Se eu tirar um, o outro, a palavra não vai existir no dicionário mais. Então eu posso o que? Derivação o que, hein, galera? É desse jeito que aparece na prova. Está ali, ó. Questão 2016, bem recente. Então, atarefados, derivação parasintética. Resposta letra D. Quantos acertaram aí? Acertaram? Muito bem. Vamos lá, mais um aqui. Essa aqui, hein? Da IBAD 2016, Prefeitura de Rio Branco do Acre. Sustento. Qual é o processo de formação da palavra sustento? Tem duas ou mais palavras, eu só tenho uma. Sustento. Então se tem uma é por derivação, não é? Agora vamos lá. Sustento. Sustentar é verbo? Sustentar é um verbo de ação? Sim. Então derivação o que, hein? Quem se lembra? Derivação regressiva. Então, resposta letra B. Essa quando cai na prova, os candidatos ficam loucos, que ele olha ali, sustento. Ele fica doido, pensando que aí tem outro tipo de processo. Aí é derivação regressiva. Derivação regressiva. Todos acertaram? Não. Ah, Cristiano, parecia que era tão facinho esse assunto, mas é fácil. Vamos lá. Aí, ó, Funrio 2015. Está perguntando o seguinte. A parassíntese é um processo de formação de palavras que quase sempre é exemplificado com verbos. Assinale a única alternativa em que há um verbo formado por parassíntese. Aí eu vou deixar vocês pensarem um pouco. Não. X. E aí? Essa tá difícil, parece que tudo é verbo. Todos são verbos. Todos são verbos, mas tem uma só aí que vai ser parassíntese. Qual, hein? Hã? Letra B? Quem marcou a letra B de bola acertou. Eu marquei também, mas depois eu... Ó, desonerar. Desonerar, a palavra primitiva é o que? Exonerar. Aí eu coloquei o que aqui? O D. Aí para a questão, eu tirei o X e coloquei o S, mas faz parte da língua portuguesa. Eu coloquei aqui derivação, anotem aí, derivação o que aqui? Derivação? Hã? Prefixal. Esbravejar. Qual é a palavra primitiva? Qual é a palavra primitiva? É bravejar? Não, a palavra primitiva é bravo. Aí eu coloco o ex e coloco o ejar. Existe bravejar? Não. Existe ex-bravo? Meu sonho é que existisse uma mulher ex-brava. Não existe. Não existe mulher ex-brava. Todas são bravas. Ela desestabilizar. Qual é a palavra primitiva aqui, hein, galera? Estabilizar?
Isso mesmo. Destabilizar é o quê? Aí desestabilizar, prefixal também. Reacender. Acender. Derivação prefixal. Superfaturar. Talvez muitos marcaram a letra E. Se você marcou a letra E, você está no caminho. Se você marcou qualquer outra aí, tem que andar mais um pouco. Qual é a palavra primitiva de superfaturar? Hã? Se eu coloco não, superfaturar, faturar é verbo, né? Não é fatura não, é faturar mesmo. Faturar. Aí eu coloco o super é sempre prefixo, tá? Super é sempre prefixo. Eu coloquei prefixo também. Mesma coisa, super é sempre prefixo. Derivação prefixal também. Todos os casos era prefixal, exceto letra B. É porque eu achei que era fatura, mas não é. Faturar é um verbo. É B mesmo. Letra B. Eu tô pulando uma ação. Quem colocou qualquer outro está. Vamos lá para a próxima. FGV. Eu vou deixar vocês pensarem um pouco essa questão. Está perguntando ali a palavra abaixo, retirada do texto, geralmente tiro do texto, que apresenta um processo de formação distinto dos demais. Vamos ver. Chineses. Qual é a palavra primitiva de chineses? China, não é? Derivação o que aqui? Sufixal. Beleza. Vamos lá. Recentemente. Recentemente. Recente mais mente sufixal também. Sufixal. Vocês aprenderam? Estão aprendendo rápido. Milenar vem de quê? Milênio. Sufixal também. Desagregadores. A palavra de desagregadores é o que? Agregado, não é? Eu acrescentei o des e acrescentei o quê? Ures. Coloquei um prefixo e um sufixo. Agora eu vou perguntar para vocês, é prefixal, sufixal ou é parasintética? Pensem um pouco. Prefixal e sufixal. Existe desagregar? Existe. Então, se existe, prefixal, sufixal. É diferente das demais. Resposta, letra D. Imediatismo vem de imediato. Sufixal também. Questão muito legal. A gente tem que parar para pensar. Se você for olhar assim no chute, você dança. Maravilha. Vamos para a próxima. 6. Questão bem recente, hein? O vocábulo abaixo que é formado pelo processo de parassíntese, tá vendo? Às vezes aparece parasintética, às vezes parassíntese, não tem problema. Onde é que tem parassíntese aí, hein? Eu coloquei esse exemplo no quadro hoje, hein? Ah, não coloquei? Quem se lembra desse exemplo no quadro aí? Resposta, letra? Letra E. Coloquei no quadro, tá no seu caderno. Parassíntese é letra E. A gente já sabe que a resposta é letra E, que é parassíntese. Mas para a gente estudar, para ficar bem didático, para a gente revisar a matéria em casa, vamos analisar as demais. Vamos analisar. Pré-história é o que, hein? Pré, eu tenho a palavra história, eu coloco um prefixo, prefixal. Inconstitucional. O que é, hein? Ó, a palavra primitiva é o que? Constituição, não é? Existe constitucional?
Sim. Então é prefixal e sufixal. Tá vendo? Anda no limite ali para ser parassintética, não é? Bem parecido mesmo. Perigosíssimo. Perigosíssimo vem de perigo, não é? Eu coloquei um sufixo. Embarque. Quem vai acertar embarque agora? Não, embarque. Eu quero o nome. Eu quero o nome. Não, o nome da derivação. O nome correto da derivação é regressa o nome? Regressiva, muito bem. É de embarcar. Embarque vem do verbo embarcar. Era um verbo se transformou num substantivo abstrato, chamado substantivo deverbal, que vem de um verbo. E desalmado é a resposta. Muito legal. Beleza. Mais um aqui da FGV. São vocábulos do texto 1 que exemplificam o processo de formação de palavras denominado derivação sufixal. Tem uma seção aí, cada seção tem duas palavras. Onde é que as duas são sufixal aí? Se você olhar a letra A de cara, você vai ver desacelerar. Você já percebe um prefixo de cara ali, né? Então não tem como ser a letra A. Cristiano, eu quero analisar também a outra palavra, economia. Economia. Que processo é a economia? Vem do verbo economizar? Sim. Então é regressiva. Mundial. Falta um cara falar que vem do Corinthians aí, pronto, até acabo à noite. Mundial é uma palavra primitiva. Já nasceu assim. Ela não veio por outra palavra. Mundial é uma palavra primitiva já. Emergente. Vem de emergência. Então eu tenho a palavra primitiva e tenho o quê? Sufixo. Então não é a letra B. Investimento. Sufixo. Ilustre. Ilustre. Vamos analisar ilustre. Ilustre seria primitivo? Primitivo também. Porque de ilustre você fica ilustríssimo, ilustrado, Uhum. Ilustre é primitivo também. Então não é a letra C. Tá perguntando onde é que tem dois sufixos, né? derivação sufixal. Paisagem, país, Eu acho que é aí. É aí. Mas transição. Eu tô tentando analisar aqui para achar a resposta. Desacelerar. Acho que nós vamos ter que anular. Não. Paisagem econômica, não? Paisagem, país. Ah, pessoal. Pessoal, cometi uma gafe aí. Tô analisando que não tem resposta para baixo, porque a resposta é a letra B. Mas qual a gafe? Mundial vem de mundo. Mundial vem de mundo. Mas eu falei assim, É. eu anotei esse Corta aí. Pensei no Corinthians, né? O Corinthians bagunça a minha mente. do Corinthians. Mundial vem de mundo. Então a resposta é a letra B. Por quê? Vítima. E paisagem e econômica? Paisagem é primitiva. Econômica vem de economia. Agora paisagem é primitiva. Professor, Ah. uma palavra, por exemplo, paisagem ali. A gente. Não é país mais agem, não. Não, eu sei, mas nem mais imagem. Mas aí eu digo assim, dá pra gente, por exemplo, tentar a partir dela formar outras palavras. Pode acontecer. Paisagem, você pode formar paisagismo. Isso. Aí, A partir dela. Ela é a primitiva. A partir dela pode surgir outras. aí você lê ela, aí você lembra se a partir dela você pode formar outra. Isso. Eu tenho que perceber Aí eu isso. sei que ela vai ser Primitiva. Exatamente. É ela que é a fundação da coisa. Então aqui, pessoal, marquem a letra B. Ó. Mundial vem de mundo. Falei de um Corinthians aí, bagunçou a minha memória. Esse é a B e E emergente vem de emergência. Então eu coloquei o que ali? Dois sufixos. Letra B. por que que seria E, então? Não seria E, porque paisagem é palavra primitiva
E econômica, econômica é sufixo, só que tem que ser as duas palavras. E transição? Hã? Transição, onde é que seria transição? Cadê? O que seria? Transição. Nossa, isso aí que Transição é primitivo. Transição é primitiva também. Professor, essa foi a mais linda. Eu vou lembrar do Palmeiras e do Mundial. Vamos lá. Olha só, a FCC. A FCC não é muito comum ter questões da FCC nesse assunto. Mas apareceu aqui em 2010 que eu achei. Formaram-se pelo processo de derivação sufixal as palavras. Já não deu nem graça, hein? Realidade veio de real, temporal veio de tempo. Então tá aí. Vamos para nós. Precisa analisar aí as demais? Vamos lá para 9. Bem tranquilo aí essa 8. Consulplan cobra também isso, hein? Alternativa cujas palavras retiradas do texto mostram o mesmo tipo de processo de formação. Folhagem. Eu coloco agem da folha, a palavra primitiva é folha. Folhagem é o quê? Sufixal. Elegante. Elegante. Mesmo tipo de processo de formação. Vamos ver se é primitivo, vamos ver as demais. Passarinho vem de pássaro. Invisível é prefixal. Folhagem é sufixo, sufixal, anotem aí. Elegante é a palavra primitiva. Passarinho é sufixal. Invisível vem de visão, né? É prefixal e sufixal, invisível. Porque se eu tirar o in, colocar visível, existe. Gagueira vem de gago, sufixal. E mangueira vem de manga, sufixal. Resposta letra C. Irreverência. Irreverência é prefixal. Caprichoso, sufixal. Então, a resposta é letra C. Irreverência é o quê? Irreverência, prefixal. Coloquei um prefixo. Mas aqui poderia ser. Se fosse irreverente, aí seria prefixal e sufixal. Caprichoso e sufixal, né? Isso, de capricho. 10. FEPESE, uma banca nova aí. Tá aparecendo aí, cobrando o país afora. Assinale a alternativa em que todas as palavras são formadas pelo mesmo processo de derivação parasintética. Aqui já começou a embolar as coisas, né? Parasintética. Planalto, pessoal. Para quem eu não coloquei exemplo, mas pode colocar no caderno lá. Planalto é plano mais alto. É aglutinação? Sim, planalto é aglutinação, tá? Anotem lá no caderno de vocês lá. Composição por aglutinação. Desalmado, já vimos, vocês gostam dessa palavra desalmado, hein? Desalmado é parasintética e luzeiro é sufixal. Então, eles querem a sequência de palavras parasintéticas. Não é aí. Luzeiro é o quê? Professor, só, desculpa. Talvez eu não tenha entendido. Planalto é plano. Plano mais alto. Onde é que é a palavra planalto? Plano mais alto. Então, aglutinação, composição por aglutinação, parasintética e sufixo, sufixal. Saca-rolhas. Saca-rolhas ninguém erra, né? Justaposição. Riqueza vem de rico, sufixal. E deslealdade, prefixal e sufixal. Estou anotando aí, né? Deslealdade, prefixal e sufixal. Oi? Justaposição. Riqueza também sufixal, né? Isso.
Bibliografia é justaposição. Bibliografia. Ah, tá. Eu tô falando, pensando na coisa. Bibliografa. Então ela é aglutinação, né? Somou e perdeu. É aglutinação? Isso. Quais são as palavras? Biblio mais grafia. Aí tirou o FIA, ficou FA. Então aglutinação. Passional. Sufixal. Passional sufixal. Enriquecer para a sintética. Letra D. Entristecer para a sintética. Despedaçar. Despedaço não existe, nem muito menos pedaçar. Então, para a sintética também. E acorrentar o exemplo que nós vimos hoje. Então, resposta letra D. Reacendeu. Acorrentar é o quê? Hã? Acorrentar é para a sintética. Reacendeu. O que vocês acham de reacendeu, hein? Prefixal? Eu acho que não, hein? Reacendeu veio de quê, hein? Acender. De acender. Prefixal, sufixal. Prefixal, sufixal. Empalideceu. Vem de pálido, né? Empálido não existe, nem palideceu também não existe. Então é parasintética. Isso. E macieiras vem de macio, sufixal. Hã? Macieiras não é de maçã? Cadê? É mesmo, macieira de maçã. É isso mesmo, sufixal. Macieira de maçã, isso mesmo. Alguém perguntou outra coisa aí? Eu perguntei do passional. Pra mim ele era Não, passional é de passivo. Passional vem de passivo, tá? Vamos lá, vamos para a próxima. Empalideceu é justa posição, né? Isso, a letra... A resposta é a letra D, tá? Dá 10. Vamos para a 11. D de dado. Vocês Gran Rio também gostam desse assunto. A palavra picaretaço, essa aqui dá para você resolver com 1 milésimo de segundo. Picaretaço é formada por? Vem de picareta. Sufixal. Para não zerar, é essa aí. CESP e UNB gosta de cobrar também. No que concerne... Quem vai fazer prova para concurso de professor, a CESP geralmente cobra para esse cargo aí. Professor de língua portuguesa. As palavras guarda-chuva e sobrecarga são formadas pelo mesmo processo de aglutinação? O que vocês acham, hein? sobre é preposição. Aí você diz, calma aí, deixa eu colar aqui. Você diz que quando é preposição precede a palavra, não é justaposição, certo? Aí o guarda-chuva seria justaposição. Isso. Logo é errado. Muito bem. Resposta errada. Analisou muito bem ali. Sobrecarga sobre a preposição, então é prefixal. Professora, E guarda-chuva é justaposição. se eu levasse esse caderno no dia da prova, Vamos lá, próximo aqui da FUNCAB. 2015. Rapaz, essa aqui é facinho, hein? Combate. Eu até coloquei no quadro essa palavra hoje. Combate vem do verbo combater. Regressiva. Muito fácil. Próximo aqui é concurso para doido, tá? Instituto Rio Branco. Instituto Rio Branco aqui, para quem quer fazer para diplomata, é esse aqui, ó, do CESP. As palavras irresponsabilidade e ressentimento são ambas derivadas dos processos de formação de palavra por prefixação e sufixação, galera, é isso? Eu acho que não. irresponsabilidade e irresponsável.
Vamos raciocinar aqui se é? Vamos lá. Irresponsabilidade. Eu coloquei o I e coloquei habilidade. Então é prefixal e sufixal, porque se eu tirar um, a outra continua existindo. Ressentimento. Toda vez que ressentimento terminou em é só. Não, Ela é só prefixal. tá errado. Não, Tá errado. Terminou com mento é o quê? Sufixal. Essa questão aqui é muito legal, hein? Cai na prova de 10, 11 erram. 15. Ataque, hein? Qual dos substantivos abaixo foi formado pelo mesmo processo do destacado em teve um ataque com o namorado? Tá vendo aí como é que mulher? Ataque vem de onde, hein? Atacar. Então, ataque é regressiva. Onde é que tem uma regressiva aí? Letra A, debate, vem do verbo debater. Então, letra A. Aguardente, para quem gosta de anotar aí, aguardente é o que? Aglutinação. Cafezal é sufixal. Planalto é plano mais alto, aglutinação também. E pontapé, eu coloquei pontapé? Sim. Na justa posição? Coloquei não, né? Colocam lá que eles gostam de cabeça pontapé também, pra você estudar em casa. Pontapé, eles gostam muito desse pontapé aí. Justa posição. Vou repetir, hein? Debate é a resposta. Aguardente é aglutinação. Composição por aglutinação. Cafezal, sufixal. Planalto, aglutinação. Pontapé, justa posição. Tudo bem? E a última aqui. Quanto à estrutura e formação, as palavras insubordinada, jornalista e abrigo são classificadas respectivamente como? Vou deixar vocês pensarem um pouco. Acharam a resposta? Peraí, professor, o senhor tá muito ligeiro. Acho que é letra A. Eu sou dele, tá muito perto agora. E aí? Show? Qual que é a resposta? Na minha concepção, letra D. D. Na minha, né? Agora na da portuguesa, tá? Vamos analisar? Insubordinada. Subordinada. Aí eu coloco o que aqui? O in. Então, prefixal. Jornalistas vem de jornal, não é? Jornal é sufixal.
E abrigo vem de onde? Abrigo, hein? Vem do verbo abrigar. Então, regressiva. Resposta, letra E. Ó, quem marcou aqui que era derivação parasintética, não teria como ser parasintética. Mas aí, ó, aqui pega. Porque o jornal mais lista são duas palavras diferentes. Você perde uma. Seria aglutinação. Lista não é uma palavra. Não se fala. Jornalista não se fala pro jornal, mas lista não. É o que? O objeto? Jornalista, lista é um sufixo. O lista aí. É um sufixo. Aí, ó, porque eu imaginei jornal, mas lista. Fui pela... Beleza. A gente vai dar uma pausa, a gente vai descansar um pouco. Daqui a pouco a gente volta com o assunto